Quantas vezes a galera que respira arte já ouviu aquele discurso mega desanimador de que é tipo impossível competir com os grandes estúdios? Nossa, o tempo todo. É a velha lenda do orçamento milionário, né? Exato. Rola sempre aquela lenda de que sem um exército de animadores virando noites e sem, sei lá, fazendas de renderização com os hardwares mais potentes do planeta. Uma ideia original nunca vai conseguir sair do papel. Pois é. Mas o que acontece quando a paixão crua pela animação 2D tromba de frente com a teimosia absoluta de contar uma história épica? E contar isso quadro a quadro, né? Sim. Usando literalmente apenas o que se tem no bolso da calça. É esse nível de insanidade e genialidade que a gente vai desbravar no mergulho profundo de hoje. É um projeto que realmente desafia todas as regras, cara. Muito. Mas olha, antes da gente destrinchar como isso é sequer possível sem fazer o processador do aparelho derreter, um recado bem rápido. Opa, manda. Se esse tipo de análise sobre os bastidores da criação bate forte aí, já deixem o like e se inscrevam no canal. E a missão mais importante de hoje, a galera precisa escrever nos comentários exatamente a frase "Eu amo animação". Fundamental isso, é o que ajuda o canal a crescer, né? Com certeza. É esse combustível do algoritmo e essa paixão da nossa comunidade que garante a produção de mais conteúdos e investigações sobre a arte de animar. E vale pontuar que o ecossistema independente só sobrevive por causa desse tipo de mobilização coletiva. O pessoal engajando é o que faz a roda girar. Perfeito. E o caso que a gente tem na mesa hoje ilustra muito bem o que acontece quando a comunidade abraça uma obra. O grande alvo da nossa análise é o episódio piloto de Pilares. Animação independente brasileiro que virou o assunto do momento. Totalmente. Mas qual é o raio-x dessa obra para quem está chegando agora? Bom, a gente está olhando para um produto do estúdio Flower, que foi lançado recentemente no canal Suncat, lá no YouTube. E para contextualizar quem está nos ouvindo, e talvez não conheça tantos ritos da indústria da animação, esse é um episódio piloto não canônico. Uma prova de conceito, né? Exatamente. Na prática, o criador joga a ideia no mundo para testar a temperatura da água. É o momento de descobrir se o design de personagens funciona, se o ritmo engaja. Se o tom visual agrada a galera. Isso. Tudo isso antes de assumir o compromisso colossal de produzir uma temporada completa que leva anos. E a recepção foi absurda. Pilares estreou no dia 20 de dezembro de 2025 e já tracionou muito rápido. Bateu mais de 57 mil visualizações quase que de imediato. Nossa, para animação indie isso é gigante. E a seção de comentários não é só número vazio, sabe? É uma enxurrada de pessoas elogiando e cobrando ativamente a continuação. É uma mistura muito boa de fantasia, aventura, drama e ação. E aqui entra o detalhe técnico que, juro, me deixou completamente sem chão ao ler as fontes. É a melhor parte. A escala desse projeto é massiva. Tem magia, tem construção de impérios, linhagens complexas, cenas de suspense. E tudo isso, 100% do que está na tela, foi animado num celular, por um único artista. Essa é a informação que exige até uma pausa para reflexão. Total. Quem trabalha com animação 2D sabe que o processo normal já é uma punição física e mental, né? Puxado demais. Exige domínio de anatomia, noções de timing, compreensão de peso e fluidez de movimento. E o cara faz isso frame a frame. Agora pega todo esse rigor técnico e espreme numa tela de 6 polegadas, operada ali só pelos dedos ou, sei lá, por uma caneta básica. É um perrengue absurdo. O artista independente que faz isso enfrenta gargalos cruciais. A memória RAM de um dispositivo móvel, por exemplo, limita severamente a quantidade de camadas. Sim, não dá para ter 50 layers rolando ao mesmo tempo. De jeito nenhum. E se o software travar, horas de trabalho simplesmente desaparecem. Eu fico imaginando o pesadelo logístico que é isso. Animar um épico de fantasia com dezenas de elementos no celular, para mim soa como tentar pintar a Capela Sistina olhando pelo buraco de uma fechadura. Nossa, que analogia perfeita, é bem isso. O espaço de trabalho é tão claustrofóbico, né? O animador precisa focar num pedacinho minúsculo da tela, mas mantendo a grandiosidade de todo o quadro na memória. Sim, você perde a visão do todo muito fácil. Aí a minha dúvida é até que ponto essa restrição brutal de hardware acaba ditando a própria direção de arte.
Porque se o celular não aguenta, a limitação acaba virando estilo, certo? É uma ótima pergunta. E não é bem que a limitação vire o estilo por acidente, sabe? Ela força uma tomada de decisão muito consciente do criador. Como assim? É que em vez de entupir o cenário com texturas fotorrealistas ou multidões animadas frame a frame... O que fatalmente crasharia o aplicativo, né? Exato, o celular ia fritar. Então o animador precisa dominar a economia visual. A expressividade precisa ser cirúrgica. Entendi. Então menos é mais, mas por uma questão de sobrevivência técnica. Exatamente. É por isso que projetos assim costumam apostar em silhuetas fortíssimas. O formato do personagem precisa comunicar quem ele é, mesmo na penumbra. E imagino que paletas de cores muito demarcadas também ajudem nisso. Muito. O planejamento dos storyboards precisa ser implacável para funcionar. E os comentários positivos lá no YouTube provam que quem assiste perdoa eventuais simplificações no traço. Porque a galera percebe a alma do projeto, né? Isso mesmo. A audiência do circuito indie não está buscando a renderização polida de um estúdio enorme que gasta milhões por minuto. Eles buscam a autenticidade. E como teste de fogo, o piloto cumpriu totalmente a função. Validou a essência. Validou com louvor. E falando em essência, a ambição dessa história precisa ser dissecada. Porque, considerando todas essas barreiras de produção que a gente falou, o criador poderia ter escolhido fazer uma comédia de situação super simples, num cenário único, tipo um quarto, e acabou. Seria o caminho mais seguro para animar no celular. Mas não. A construção de mundo de pilares é de uma densidade impressionante. O prólogo já joga na nossa cara um equilíbrio ancestral entre 5 reinos que foi brutalmente estilhaçado. E o responsável por essa fratura é justamente o antagonista, o Baltazar. Cara, a própria existência dele é uma contradição genética muito fascinante. Ele é filho de uma elfa com um dragão. O que por si só já daria margem para uma criatura mítica superpoderosa. Sim, mas por alguma razão nebulosa daquele universo, ele é lido socialmente como um humano. É bizarro isso. E as fontes apontam que desde a infância ele já apresenta traços de pura sociopatia. Total. O interessante sobre o Baltazar não é apenas a herança biológica cruzada, mas como o roteiro usa isso para fundamentar o trauma e a ascensão dele. A história aponta para aquele incêndio misterioso no castelo da família dele, né? Exato. E é literalmente das cinzas desse passado sombrio que ele foge ao domínio dele, o tal do Império de Estelária. E, do ponto de vista de roteiro, a forma como esse império de Estelária é estruturada não se apoia naquela vilania de desenho animado clássico. Aquele vilão que é mau só porque gosta de rir no escuro, né? Isso. Existe um maquinário político muito verossímil ali. O governo dele implementa uma segregação racial pesada e sustenta uma exploração econômica super cruel. Nossa, cruel é pouco. O detalhe que me pegou foi a taxa de impostos. 70% de tudo que os camponeses produzem vai direto para os cofres do Império. É muito alto. E visualizar como um animador consegue transmitir essa miséria na tela pequena de um celular é incrível. Demais. E, além de sugar a riqueza do povo, assim, a pedra angular desse império é a proibição absoluta da magia. E pelo que a gente entende, a magia em Pilares não é aquele sistema convencional de RPG, tipo gastar mana para tirar um raio de fogo. É mais orgânico, né? Muito mais. A magia aqui funciona como uma extensão direta da natureza. Portanto, a manobra política do Baltazar de criminalizar a magia é, no fundo, uma tentativa de domesticar a própria força natural do mundo. Caraca, faz sentido. Ele tenta substituir o ciclo orgânico da vida por uma ordem artificial, mecânica. E desenhada para beneficiar exclusivamente a elite. Exatamente. Sabe o que é maluco nisso tudo? A proibição da magia no universo de Pilares soa como uma alegoria muito afiada para a repressão da própria criatividade no nosso mundo real. Nossa, total. Principalmente quando a gente lembra quem está por trás do projeto, um artista solo lutando contra um sistema gigante da indústria. É metalinguagem pura. E a desigualdade que ele retrata, sabe? O contraste entre o topo da pirâmide super opulento e a base vivendo de sobras, isso atua como uma ferramenta de controle definitiva na história. Com certeza. Porque uma população que perde 70% do fruto do seu trabalho não tem energia vital para se rebelar. O cansaço físico e a fome são mecanismos de controle muito mais eficazes do que ter exércitos na rua. Mantém todo mundo focado só em sobreviver ao dia de hoje, né? Exato. Não dá tempo de planejar a revolução se você está com fome.
Só precisamos ter um certo cuidado para não romantizar a escassez. A escassez nesse universo não é um acaso econômico, tipo uma crise natural. Ela é planejada. Isso, ela é ativamente desenhada pelo Estado como um armamento político mesmo. E o que torna a narrativa tão eficiente é que, após estabelecer essa macroestrutura política esmagadora, o animador direciona a lente para o nível micro. Ele dá um zoom in na história. Ele nos joga no cotidiano de uma família isolada que sofre as consequências diretas dessa política. E é nesse ambiente fraturado que a gente é apresentado ao Té. O Alf, nosso protagonista de 16 anos. Ele é um elfo da Terra e vive escondido numa fazenda que transborda humildade, digamos assim. E o grande choque visual para quem assiste é a figura paterna dele. O pai adotivo do Té, o Pedro, é um homem-touro. Uma variação ali do conceito de minotauro, né? Exato. E a decisão de colocar um homem-touro dividindo a tela com um elfo adolescente é um daqueles riscos de design que pagam dividendos narrativos muito altos. Imagino. Cria um contraste de proporções incrível. Sim, e silhuetas perfeitas para as limitações de enquadramento do celular que a gente comentou. Muito bem pensado. E a dinâmica deles carrega o peso dramático central desse piloto, né? Porque o Té tem o poder de controlar plantas. Tem, mas o Pedro reprime duramente qualquer tentativa do garoto de usar esse dom. É um conflito de escolhido muito cru. O Té vê na magia uma ferramenta super prática. Ele pensa, se eu posso controlar plantas, posso melhorar a colheita da nossa fazenda. Podemos parar de comer as migalhas do império. Isso, ele quer usar o potencial que tem. Mas o Pedro enxerga essa magia como uma sentença de morte. E a repressão do pai não vem de um lugar de maldade, né? Não, vem do puro desespero de quem sabe exatamente a atrocidade que o Império comete com pessoas que têm poderes mágicos. E é aí que o motor da trama é acionado, tirando esses personagens do estado de inércia. O Império se esforça muito para silenciar a antiga lenda da profecia dos 7 pilares. Conta mais essa profecia pra galera. A lenda fala de 7 jovens, todos nascidos no mesmo instante exato, que começam a despertar poderes antigos ligados aos elementos primordiais. Tipo planta, gelo, trovão. Isso. Eles seriam os fragmentos dos pilares originais que sustentavam o equilíbrio do mundo. Cara, eu gosto muito dessa abordagem, porque transforma os heróis numa espécie de sistema imunológico da Terra. Nossa, é verdade. O mundo adoeceu com o Império Negro do Baltazar, e a natureza gerou anticorpos para combater isso. Uma analogia perfeita. Mas voltando para o conflito do T com o pai Minotauro. A imagem que me vem à cabeça é de uma semente de árvore espremida debaixo de uma grossa camada de concreto armado, sabe? Como assim? O pai tenta cobrir a semente, podar qualquer broto, tudo na intenção de manter o garoto protegido no escuro, ali debaixo da terra. Para ele não ser descoberto pelo Império. Exato. Só que a natureza imposta pela profecia tem uma força motriz tão violenta que ela exige que as raízes cresçam e que a planta destrua o concreto para buscar o sol, mesmo que isso exponha a árvore aos lenhadores depois. E a força desse tropo está justamente na sua universalidade, né? Quem nunca sentiu o atrito entre o instinto de proteção meio castrador dos pais e a necessidade adolescente de forjar a própria identidade? Todo mundo passa por isso. O protagonista está espremido entre a visão infantilizada que o pai tem dele e a responsabilidade colossal de assumir um manto de um pilar num mundo que quer ver ele morto. E vale ressaltar que a obra trata essa ameaça de morte de forma bastante literal e pesada, viu? É super importante frisar isso. A classificação indicativa do piloto não é livre para todos os públicos. Não é recomendado para menores de 16 anos. O que derruba completamente aquele preconceito batido de que a animação 2D é automaticamente um produto feito para vender brinquedo para criança. E esse é um dos grandes triunfos de operar fora das amarras dos grandes estúdios corporativos. O criador de pilares não precisa higienizar o próprio roteiro. Não tem que passar por um comitê de executivos engravatados que estão preocupados só com o algoritmo do YouTube Kids, né? Exato. A história exige uma linguagem mais imprópria e tem cenas explícitas de violência porque, a realidade de viver sob o jugo de um imperador sociopata é áspera e sangrenta. O circuito independente permite essa visceralidade sem pedir desculpas. Traz um senso de perigo real para a tela. Você sabe que, a qualquer momento, alguém ali pode ter um final trágico. Sim.
O que me leva a outro ponto que demonstra uma maturidade enorme de quem estava com o celular na mão desenhando tudo isso, a montagem narrativa. A edição ali é um show à parte. Criar suspense quadro a quadro não é trivial. Como foi que a direção do piloto orquestrou essa sensação de ameaça constante? Olha, há uma confiança técnica notável na maneira como o roteiro intercala os eventos. Para um animador solo, a opção mais econômica seria criar um único ambiente e focar apenas no diálogo. Corta o trabalho pela metade. Muito mais fácil. No entanto, o criador abraça a dificuldade e utiliza a montagem de núcleos paralelos. Existe uma sequência vital ali, conhecida como a prisão. Ah, sim. É uma cena que mostra o encarceramento de diversas figuras, incluindo um ogro. E ogros são uma espécie que a própria mitologia do mundo considerava extinta. Bizarro. E além do ogro, tem jovens capturados em revoltas passadas também, né? Sim. E para um animador que está trabalhando no celular, manter múltiplas bibliotecas de cenários e personagens tão distintos rodando na memória do aplicativo... Nossa, deve ter sido um teste de resistência absurdo para o celular e para a paciência do artista. Com certeza. E narrativamente, essa cena da prisão é o recado claro de que o verniz de controle do Império está rachando. O descontentamento já ferveu e transbordou. A rebelião não é só uma ideia abstrata para o futuro. Ela já tentou acontecer e falhou. E esses prisioneiros são a prova viva de que a galera está disposta a cair atirando. E o que torna a montagem eficaz é o contraste de informações. A audiência vê que a resistência está sendo esmagada sistematicamente na prisão, e logo em seguida a gente é transportado para os altos escalões do Império, onde a verdadeira caçada se inicia. O imperador Baltazar tenta manter a fachada de que os pilares são um delírio coletivo. Um conto de fadas do interior para assustar criança. Isso. Mas a corte não é cega. Os conselheiros, especificamente figuras nomeadas como Dante e o Arcano, trazem a realidade à tona. Os fragmentos despertaram e a ameaça à hegemonia é super real. E é nesse momento que o ar falta, né? Diante dessa confirmação, o que o Baltazar faz? Ele simplesmente aciona o gatilho mais pesado do seu arsenal. Ele envia a Carbona, que atua como uma executora letal do Império. Sim. A introdução da Carbona cumpre aquela função clássica de elevar o clímax do piloto. A estrutura de um episódio piloto não deve entregar a resolução completa do conflito, afinal. Claro, tem que deixar o gostinho de quero mais. A função do roteiro ali é responder apenas o básico para que as regras do mundo façam sentido e então criar um precipício narrativo que obriga o espectador a desejar o segundo episódio. E Pilares atinge esse ápice no instante exato em que o mestre da Carbona consegue finalmente triangular e localizar a assinatura mágica de quem? Do Theo. Exato. A disparidade de consciência é o que gera angústia em quem está assistindo. Sim, porque o Theo tá lá vivendo aquele conflito super paroquial na fazenda, discutindo com o pai Minotauro. Achando que o limite dos problemas dele é a poeira e se a colheita vai vingar ou não. E enquanto isso, do outro lado do continente, os piores predadores do planeta já carimbaram a cara dele. O Império classifica categoricamente como o pilar das plantas. O nosso garoto de 16 anos acaba de virar o inimigo público número 1. E o pior, ele nem faz ideia disso ainda. É a consolidação de um gancho estrutural simplesmente perfeito. A ameaça abstrata lá do início se torna um alvo pintado nas costas do personagem, pelo qual o público acabou de desenvolver total empatia. Desesperadamente, é a prova material de que essa estratégia de tensão funcionou demais. Cara, puxar a respiração e tentar processar que todo esse planejamento de roteiro, ritmo, design de personagem, paleta de cores e ainda por cima animação fluida. Tudo feito num celular. Exato. Foi concebido, desenhado e exportado de dentro de um smartphone. É algo que desafia o bom senso. O que nos empurra para uma constatação fundamental sobre a atualidade da criação independente, sabe? O fato de um único indivíduo conseguir construir uma alegoria de resistência tão complexa. Alinhando a natureza oprimida contra uma máquina estatal predatória. Isso destrói de vez aquele mito da barreira de entrada técnica. O diferencial de uma obra nunca morou e jamais vai morar na mesa digitalizadora mais cara do mercado ou no estúdio mais bem equipado. É sobre a visão, né? Total. O magnetismo real vem da capacidade humana de materializar uma ideia
que crie fricção e ressonância com os sentimentos de quem está assistindo. Perfeito. Quando a gente analisa o esforço monumental de quem passa madrugadas combatendo falhas de software, crashes no app e a fadiga física para contar uma história, a gente percebe algo lindo. O quê? Que o criador independente é em si mesmo um pilar lutando contra a homogeneização da grande indústria. Uau! Que soco no estômago! Enxergar cada animador e criador independente como um próprio pilar de resistência contra o monopólio das narrativas é brilhante. É a pura verdade. E é com essa chama acesa que a gente quer passar o microfone para a nossa comunidade agora. Queremos ler todo mundo que acompanha esses bastidores. Mandem a real nos comentários, galera. Alguém aí já encarou o desafio de animar num celular ou, sei lá, num tablet muito antigo? Quais são os maiores perrengues técnicos e criativos na hora de tentar tirar a própria arte do papel sem ter a grana de um grande estúdio bancando a ideia? E joguem as experiências de vocês lá. Os desabafos e, claro, os macetes de animação também. Essa troca de trincheira é o que move a cena independente para frente. O conhecimento empírico compartilhado nesses espaços, sabe, entre animadores, tem um valor incalculável. Se a dedicação de um artista conseguiu erguer o universo de pilares na palma da própria mão, a inteligência coletiva dessa comunidade tem potencial para redefinir o que a gente espera da animação nos próximos anos. Assino embaixo. Então, pessoal, não esqueçam, apoiem esse formato deixando aquele like, se inscrevendo no canal e espalhando esse mergulho profundo nos grupos de animadores, ilustradores e fãs de boas histórias. Essa moral ajuda muito a sustentar o canal e a continuar investigando essas pedras preciosas da internet. Com certeza. E para todo mundo que está nos ouvindo e que está dando sangue em um projeto pessoal agora, olha, não importa se é num celular com a tela trincada, num caderno de rascunhos antigo ou num computador que desliga sozinho do nada. O que importa é a história. Fiquem com isso em mente. Se a semente da história for genuína, não existe concreto grosso suficiente que impeça as raízes de rasgarem o chão e acharem o sol. Um abraço gigante e até o próximo mergulho.